Então, muito bem, vamos começar esse painel de mulheres empreendedoras aqui no Meet Magento 2015. Deixa eu começar apresentando, vou apresentar na ordem aqui, a Lu Ivanik, da Carinho de Pano. A Lu se define de um jeito bem interessante, ela é mãe de 3 meninas, sócia de 3 empresas, todas com foco no atendimento e bem-estar das famílias. A Carinho de Pano é uma loja virtual, desenvolvida na plataforma Magento, e que é responsável pela sua paixão pelo empreender. À esquerda da Lu, a gente tem a Ana Barreto, é da Artistas do Mundo, está uma nova empreendedora no Magento, mas já empreendedora há bastante tempo também. Artistas do Mundo é uma loja virtual de produtos para arte e artesanato, que existe desde 2007. Após 3 experiências com diferentes formatos de lojas virtuais, chegou ao Magento. A loja física foi aberta apenas em 2011, então ela primeiro começou com a loja virtual, 4 anos depois abriu a loja física em Campinas, agregando ainda uma escola e ampliando as opções da empresa. E na ponta temos a Eliette Ramos, da Moiras, formada em arquitetura e urbanismo. Em 2011, ela vislumbrou uma oportunidade de mercado com foco em calçados e bolsas femininas, de um modo diferenciado. A ideia dela era fazer alguma coisa diferente com a Camaleão.com. Atualmente está no controle da Moiras, com foco em moda feminina. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui. Quero agradecer também publicamente à Vitamina Web, o Rodrigo, que desde o começo topou apoiar esse painel, junto, obviamente, com o Carlos Rix, organizador do Meet Magento, e que permitiu que a gente tivesse aqui nesse momento. Então, explicando o formato rapidamente, eu vou lançar uma primeira pergunta para elas, e depois a gente vai dividir as perguntas com vocês. Então, quem tiver uma pergunta, daqui a pouco já pode levantar a mão, mas as gurias levam o controle, o microfone até a pessoa, faça uma pergunta, a gente volta para cá. A gente tem mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora que a gente pode conversar aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, e aí vocês escolhem a ordem que vocês querem, quem quer ser a primeira corajosa, a primeira voluntária, é: o que vocês viram, ou como vocês vislumbraram a oportunidade de negócio que vocês têm hoje? Qual foi o evento, o catalisador para que vocês abrissem a loja virtual que vocês têm hoje? Quem começa? Vamos lá, Lu. Eu sou mãe de 3 meninas, eu tinha a minha primeira filha, trabalhava numa empresa, gerenciava uma empresa, trabalhava loucamente, não vi minha filha crescer. Engravidei da minha segunda filha e decidi que era o momento que eu precisava cuidar dela. E parei alguns meses, fiquei quase louca e resolvi que eu precisava fazer alguma coisa. Surgiu a oportunidade de comprar Carinho de Pano, que já existia, já era uma loja virtual. Já existia e... Então tá, vamos lá. Aí comprei a Carinho de Pano e foi como eu comecei. Eu não sabia nada, não fazia a menor ideia de como administrava uma loja, muito menos uma loja virtual, não sabia a dinâmica, e isso eu tive que ir aprendendo aos poucos. Mas esse foi o start, assim, foi a necessidade de conseguir gerenciar o meu tempo, gerenciar a minha vida e trabalhar para mim também. Boa tarde, obrigada pelo convite, André. Acho que é muito legal essa oportunidade da gente poder estar falando para quem vai programar as lojas, os sites aí que vão fazer venda para pequenas empresas, Então, muito bacana a gente poder estar dizendo aqui como é que funciona o outro lado. É uma história parecida, olha, Lu, de formação, sou fonoaudióloga. Depois de 10 anos de atuação, já tinha feito graduação, já tinha feito mestrado. E aí, por questões pessoais, aí, de estar sempre acompanhando o meu marido, eu desisti da minha profissão.
E também só durei 1 ano dentro de casa sem fazer nada, né? Porque eu acho que o empreender ele é algo muito forte dentro da gente. Então, aí e naquela época, eu comecei em 2007, o comércio eletrônico estava criando, né, um volume muito grande aqui no Brasil, e eu achei que então era algo que, em qualquer lugar que eu estivesse, eu poderia estar trabalhando, né, com aquilo. Então, daí eu comecei a Artistas do Mundo. Naquela época, chamava-se ainda Arteiras do Mundo, que era o foco, era assim, era um nicho do nicho do nicho. Né? Eu trabalhava com material importado para quem fazia pintura decorativa num padrão americano. Então, eu trazia os produtos, os insumos do mercado americano para os artistas brasileiros. Então, foi assim que tudo começou. Bem, como o André falou, eu sou arquiteta de formação. E em 2011, eu tenho uma filha que ela é formada em moda, negócios de moda e também em design de calçados. E ela resolveu lançar uma coleção da marca dela. E a gente não conseguia achar fabricantes para os sapatos. Bem, vamos numa feira de calçados, ver se a gente encontra os fabricantes para você. E quando a gente chegou na feira de calçados, nós vimos uma oportunidade imensa. Não, vamos abrir uma loja de calçados, que é muito legal, e a gente pode colocar a sua marca também à venda nessa loja, e a gente queria uma loja virtual. A gente não queria loja física tem um monte, né? E o virtual como a Lu disse, é mais fácil de você tá no controle, né? Não é bem assim, né? Te exige muito mais, você trabalha 24 horas. Mas assim que começou a camaleão.com, a gente vende sapatos, bolsas femininos de couro, tá? A gente vende qualidade. E agora eu estou na moiras.com.br, que também é o mesmo segmento, e sempre mantendo o mesmo foco de feminino. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque assim, vocês três resolveram abrir uma loja virtual. Uhum. E talvez a impressão para vocês naquele momento é que era mais fácil, era mais simples. É isso mesmo? Naquele momento vocês achavam que uma loja virtual ia dar menos trabalho que uma loja física? Tinha essa ideia e... realmente vocês conseguiam ver a oportunidade, ou ainda era aquele negócio de, olha, parece que tem alguma coisa, deixa eu arriscar, deixa eu ver o que... Vocês já viam claramente, vocês já tinham certeza de que aquilo ia dar certo, ou era muito mais dúvidas do que certezas? Então, 2 perguntas em uma. Loja virtual para vocês naquele momento, não hoje, naquele momento, vários anos atrás, loja virtual era mais fácil que uma loja física, e vocês já tinham certeza de que aquele negócio ia dar certo, ou as dúvidas eram imensas? Como é que era o sentimento naquela época? Vou começar pela Eliette. Então, a gente achava que a loja virtual era mais fácil. Engano. Confessou, então. Confessei. Mas nunca achei que eu ia ficar em casa no sofá com o computador. Isso eu tinha certeza que não era assim. E... outra pergunta, se a gente tinha dúvida se ia dar certo. Já sabia, isso aqui vai dar certo. Ah, não, isso daí Como é vai que era? dar certo. Isso daí a gente tinha tem certeza. Dúvida, a gente tem certeza que vai dar certo. Quando é outra coisa, mas que vai dar certo, vai. Né? Você tem que trabalhar para dar certo. Acho que esse que é o empreendedorismo, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que um empreendedor, ele nunca duvida da própria ideia. Ele vai quebrar a cara 2.500 vezes, mas ele acredita naquilo. Eu não penso que era mais fácil, mas era o que era acessível para mim naquele momento, porque eu tinha uma criança de 2 anos e um bebê recém-nascido. Então, o que era, e um marido que não parava quieto, que estava cada hora numa cidade. Então, o que era possível para mim naquele momento, com a minha família, era tentar o virtual.
Então, isso foi o que foi possível. Eu tinha muita certeza de que é um nicho, é uma coisa pequena, mas era algo que ninguém estava fazendo. Então, assim, eu ia trazer algo inovador, né? E isso veio a se confirmar. Agora, lógico, nada é fácil, nada. Nem hoje que eu tenho tanto físico quanto virtual são desafios diferentes, mas não existe um mercado mais fácil que o outro. Não pode esquecer aquele negócio de quem tem uma loja virtual vai ficar sentado no sofá o dia inteiro, só vendo os pedidos caindo e, por magia, os produtos são enviados. Não é assim. Não, Tá, acho que você até fica pensei que era sentado no fácil. sofá, mas isso assim, depois das 10 da noite, você continua. Não, como a Ana falou, é o que era viável. Naquele momento, para mim, era o que cabia. Então, assim, eu não tinha nem ideia se ia ser mais fácil ou mais difícil. Era o que eu podia fazer naquele momento e o que cabia na minha vida naquele momento. Até hoje não é fácil, não é simples, dá muito trabalho, mas continua sendo viável para mim. Ainda tendo ponto físico para vender tudo, o virtual ainda é o viável. Ainda, e aproveitando esse gancho, porque vocês duas já têm um ponto físico. Depois da loja virtual, vocês montaram um ponto físico. Você tem a lojinha da Carinho de Pano lá em Curitiba. Eu tenho um lugar onde eu vendo os produtos, e eu estou lá também. E a Ana tem a escola e a loja de produtos em Campinas. Qual foi a grande lição? Você faz pouco tempo que abriu o ponto físico, a Ana está há 4 anos com a escola. Qual a grande lição que acho que vocês podem dizer em relação a essa migração? Vocês começaram na loja virtual. Qual foi o grande desafio para vocês mudarem para o ponto físico? Vocês conseguem, talvez até, se fosse uma coisa bem didática, quais foram as dificuldades, os desafios, falando do ponto físico? Depois a gente volta para o virtual. O que eu sinto é o contato com o cliente. Você está ali cara a cara com o cliente. Então, é um momento muito bom que é quando você identifica mesmo as falhas, os pontos positivos, e às vezes você até enxerga por que o cliente não fechou a compra na loja virtual e preferiu ir até o ponto físico para fechar a compra. O que está faltando? Por que ele não está fechando aquela compra na loja virtual e está indo para o ponto físico? Para mim, isso foi o mais legal, de conseguir entender o que o cliente buscava, o que ele queria. Tem algum caos assim que você consiga contar? Lembra de algum? Ou a Ana também, em relação a clientes que foram na loja e você sentiu alguma dificuldade deles terem tentado comprar na loja virtual, não conseguirem e terem ido no ponto físico? Eu tenho vários clientes que compram na loja virtual e depois vão até mim para conseguir usar o produto, para receber orientação, para saber o que elas estão. Porque, como é com o bebê, não é uma coisa simples, que ela compra, coloca e sai usando. Muitas vezes ela precisa dessa orientação e elas me procuram por conta dessa orientação. E aí isso é muito legal, porque isso vai multiplicando. Então, quando elas indicam, compre com a Lu, porque a Lu ensina a usar. Ana, mesma pergunta, em relação a passar da loja virtual para a loja física. Qual foi a grande dificuldade? Nossa, foram tantas. Eu acho que a principal, para quem é pequeno, é porque aí eu sou uma e eu passo a ter que cuidar de 2 lugares. E aí o que eu senti foi o momento que eu senti que a minha loja virtual ficou para trás. Que quando a gente conversou, né, esse ano que eu fui para o Magento, foi porque eu senti que eu fiquei lá atrás. Então, eu não tenho um departamento disso, um departamento daquilo. Quando você lida com um microempresário, ele é uma pessoa. No máximo, um microempresário vai ter algumas pessoas em volta ajudando. Então, para mim, o mais difícil foi fazer 2 coisas acontecerem. E não assim, a loja física não podia matar a virtual. Né? Então, eu ter que dar conta das 2 coisas. Isso foi o maior desafio. Tanto que, assim, agora que a loja física está legal, está num ponto bacana, porque também houve um erro de loja... Do mesmo jeito que eu estou na minha 4ª loja virtual em 8 anos, eu estou no meu 2º ponto de loja física em 4 anos. Né? Então, errei,
fui para um ponto que não foi legal, gastei um dinheirão e a coisa não virou. Então, agora, né? Então, assim, agora eu estou numa casa legal, num ponto bacana, a loja, a escola estão caminhando. Então, esse ano eu consegui voltar a ter foco para a loja virtual. Então, na hora que, assim, um microempresário, ele equilibra pratos. Eu tenho muito essa visão, assim. Então, tem hora que um aqui vai caindo, aí você vai lá. Então, o problema de você abrir vários canais é justamente você dar conta de equilibrar todos eles, porque abrir você abre, o problema é manter de pé. Deixa eu pegar esse gancho e lançar uma outra pergunta em relação à burocracia. Vocês são pequenas empreendedoras, tá? Vocês não têm um departamento contábil, um departamento tributário, um departamento comercial, um marketing. Vocês equilibram os pratos, tem que correr, além de tudo, cuidar dos filhos, da casa, da vida pessoal. Vocês têm uma jornada tripla, quádrupla, várias coisas para fazer. Além disso, todos nós temos um sócio oculto ou não tão oculto que apresenta uma série de complicações. Em relação à loja virtual, a primeira pergunta eu mesmo já respondo. Não basta abrir a loja virtual. Vocês têm que ter uma empresa, vocês têm que buscar a formalização. Ainda que seja muito complicado ser formal, ter uma empresa formal no Brasil. Como vocês lidam com a burocracia, com a parte tributária, com todas as obrigações que vocês têm no Brasil? E se vocês lembram assim, o que mais foi difícil para vocês compreenderem, sem falar nessa parte de se mandar para outros estados, já é uma complicação grande. Então, começando pela Liette, como é que vocês veem a burocracia brasileira? Então, eu acho que assim, para o virtual, né, para o e-commerce, tem algumas leis que eles acabaram até mudando, fizeram leis para o e-commerce específicas, né? Isso daí, para a gente, microempresário, é terrível isso. A gente não consegue, você acaba tendo prejuízo para você cumprir todas essas leis. No meu caso específico, você falou de mandar de outro estado, eu compro de outro estado, pago diferença de ICMS, né? Se você colocar na ponta do lápis, a sua tributação é tão grande, eu não sei, eu não consigo achar uma solução para isso. Você vai pagando para você ficar certo, mas é complicado para a gente isso. Algum comentário em relação a essa? Ainda mais você que tem um diferencial nesse caso, que eu sei. Tem uma parte que eu não contei, né, do meu negócio. Apesar de eu ser uma microempresa, eu sou uma importadora. Então, assim, não basta ter a escola, a loja física, virtual, eu tenho uma importadora e eu faço a distribuição de 2 marcas americanas aqui no Brasil. Eu sou representante de uma marca americana de pincéis e uma marca americana de tintas. Então, assim, além porque o Simples realmente ajudou, né? O Simples. Uma vez eu ouvi uma entrevista que fala: um país que tem que chamar um segmento de tributação de Simples é porque quem está fora daquilo ali está perdido, porque aí é o complicado, né? Então, o Simples realmente ajuda, mas assim, quando eu faço a importação, aí não tem essa diferenciação. Então, eu como optante do Simples e importadora, todo o ICMS que eu pago na importação, que são 18% da carga, eu não tomo 1 centavo de crédito nisso. Todo o IPI que eu pago, eu não tomo 1 centavo de crédito. Então, a gente tem um sistema que não conversa com o outro. Porque o governo entende que, se eu sou uma importadora, eu sou grande, mas eu não sou, eu sou optante do Simples. Então, não tem nenhum regime tributário que me diferencie. O que eu tenho um excelente contador. Ele salva a minha vida. E isso é realmente importante, ter um excelente contador. Não existe mágica. Senão... Eu não entendo nada de contabilidade. Como falei no início, eu sou fonoaudióloga, então assim, eu tenho um excelente contador que salva a minha vida e que realmente me mostra os caminhos aí para fazer as coisas da maneira correta. Isso eu nunca abri mão, porque senão você vira refém, né? Porque do mesmo jeito que tem
assim, as pessoas vão bater na tua porta. Se você não está com tudo 100% certo, acabou. Né? Eu conversava com a Lu exatamente sobre isso ontem. Porque se a gente faz tudo 100% certo, ainda tem margem para alguém achar alguma coisa errada. Mas aí, já pegando o gancho para falar contigo, como fazer tudo 100% certo? Porque a gente vive, e já vou engatar uma outra pergunta, em loja virtual, a gente tem uma briga por preço muito grande. E nem todo mundo quer fazer a coisa certa. Então, vocês que fazem a coisa certa vão ter uma pressão de custo terrível. Então, como lidar com as coisas 100% certas e ainda assim, pagar toda a carga tributária brasileira e ser competitivo nesse mercado? Tem mágica, porque o que vocês falam para quem está aqui, quem vai assistir o vídeo depois? Como ter sucesso no Brasil, vamos dizer assim? Não tem mágica. A nossa margem cai a quase zero, mas a gente tenta resolver de outras formas. Por exemplo, a minha confecção é terceirizada. Então, eu terceirizo para não precisar contratar um funcionário, que daí, meu Deus, eu ia falir se eu tivesse um funcionário costurando para mim. Com relação aos tributos, alguns produtos a gente tem que a gente confecciona com material importado. Então, agora, com a alta do dólar, os produtos dobraram de preço e eu não consigo fazer esse repasse para o cliente agora, principalmente agora que a gente está com ponto físico. Então, o cliente que foi lá e conheceu naquele valor, ele não quer, não interessa o preço que está o dólar. Ele conheceu, na semana passada, ele viu naquele preço, não interessa que subiu. Eu tenho que manter o preço e eu tenho que tirar de algum lugar. Então, também tem um contador muito bom que está salvando a minha vida. Mas é muito difícil, porque você fazer tudo direitinho diante de uma concorrência que muitas vezes não faz tudo direitinho e que consegue baixar o preço e, sei lá, tira 10ão em cima de cada produto e está super feliz porque tirou 10ão, para mim aquele 10ão não paga nenhum imposto que eu vou pagar no dia 5. Né? Então, é muito difícil quando a gente fala da burocracia, da questão dos impostos, porque a gente realmente perde muito do nosso lucro cumprindo com essas burocracias. Fazendo uma pergunta agora dentro do tema do evento. Como é que vocês veem o Magento? Não pode falar mal do Magento aqui, tá? Só pode falar bem, falar super bem. Como é que vocês veem o Magento? Assim, como é que foi a escolha? Ou se alguém falou para vocês que o Magento era legal, e assim, como é que vocês escolheram daqui para lá? Como é que vocês escolheram o Magento? E depois de usarem o Magento, menos a Ana que está começando agora no Magento, mas depois de usarem o Magento, foi melhor ou foi pior do que vocês esperavam? Só pode falar bem. Eu mudei para o Magento porque eu tinha uma plataforma PrestaShop. A loja começou a crescer, eram muitos produtos, muitas visitas. A loja não deu conta e saiu do ar e nunca mais voltou. Eu fiquei 2 meses sem loja. 2 meses sem a loja? 2 meses sem a loja. E conheci o pessoal da Conectro, que me apresentou a loja da Magento. Só trabalham com loja virtual. Me apresentaram ao Magento, me deram um curso super rápido de como mexer. E, para mim, foi muito fácil, porque ela é muito... Ela é intuitiva, exatamente. Você sabe o que você tem que fazer, porque ela está ali, o passo a passo, não tem segredo. Então, você consegue trabalhar ela sem ter toda aquela dificuldade que as outras lojas tinham. Você consegue aproveitar os atributos de um produto para outro produto. Então, ela facilita muito a vida, e sem contar que eu tenho um suporte de 24 horas também, que está ali o tempo todo para mim. Então, para mim, foi maravilhoso. Tá, e aí, só reforçando, no caso, não é o Magento em si que te dá esse suporte, é uma empresa que você tem contratada, que consegue te dar esse suporte. Tá, daqui a pouquinho eu vou perguntar do suporte para vocês. Ana, por que tu chegou no Magento? Como eu disse, né, assim, no começo desse ano, eu me convenci assim, que eu não podia mais adiar
a reforma da minha loja virtual. Então, depois de 3 experiências, né, em diferentes... o primeiro site que eu fiz lá em 2007 era um site em Java. Então, assim, cada página era construída... Nossa, era um negócio que hoje a gente não consegue nem imaginar o que era aquilo. E depois eu tive as outras 2 lojas em plataformas, né, aí já mais ao estilo do Magento, mas que não tinham todos os recursos do Magento. E eu não conhecia o Magento. Aliás, eu mal sabia a diferença entre uma plataforma aberta e uma plataforma fechada, né? Não eram conceitos que eu dominasse, apesar de estar no mercado virtual desde 2007, que também é uma coisa, a gente que está ali na frente, você está olha o tanto de coisa que a gente já falou, está preocupado com o imposto, com a venda, com um monte de coisas, realmente assim, com o cliente. A gente não acompanha a evolução técnica do mercado. Então, isso o programador ele tem que saber, que a pessoa para quem ele está vendendo aquilo, tudo que ele está falando é um outro idioma, de um outro planeta, que realmente assim, não é algo que a gente domine. Então, no começo do ano, eu falei, não, esse ano eu vou me dedicar a isso, a melhorar a minha loja virtual. E aí eu realmente mirei assim nas grandes, nas plataformas pagas, porque eu falei, mesmo que eu não tenha orçamento para fechar, mas eu quero saber o que é o maravilhoso, para daí eu ver o que é o possível, né? Eu fiz o contrário dos caminhos anteriores, que eu ficava ali no baratinho e tentava quebrar o galho com aquilo. Falei, não, eu vou lá no mais caro que tem no mercado, vamos fazer de conta que eu posso pagar aquilo e vou amadurecer para ver até onde eu chego. E foi assim, então, eu comecei conversando com plataformas pagas, assim, investimentos aí de 50 a 100 mil reais, que eram coisas completamente fora de um orçamento de qualquer microempresa, não é da minha. E aí, assim, eles me indicaram, olha como foi, eles me indicaram um ERP. E aí eu entrei lá no ERP e no site do ERP estava lá interface com fulano, ciclano e Magento. Aí peguei e coloquei no Google, Magento. Né? Falei, o que é isso? E aí fui ler o que era. Porque assim, gente, quem não é desse meio de programação é assim que chega. Né? E aí coloquei Magento Brasil, Magento Programador, e foi aí que eu conheci o André. Né? E vi que assim era uma pessoa lidando com outra pessoa, porque nesses lugares que eu tinha feito esses orçamentos, até eu receber a proposta, eu já tinha passado por 3, 4 funcionários. Eu falei, isso não vai funcionar para mim, porque eu sou uma única pessoa e eu tenho que ter uma única pessoa lá do outro lado que entenda a minha necessidade e que faça aquilo de maneira personalizada para mim. Né? Então, quando eu conversei com o André, eu senti que eu tinha achado a pessoa. E aí ele ficou no meu pé, vamos fechar, vamos fechar. E aí realmente foi o caminho. Mas isso aí não tem nada a ver com Magento. Não, mas eu acho, André, que a coisa, lógico, eu extrapolhei um pouco, mas assim, de também ter alguém que vai te fazer algo personalizado. É isso que eu estou querendo dizer. Que também... Você consegue fazer no Magento, né? Exato. Porque não é uma... E eu não Quando a gente preciso pensa em gastar plataforma... de 50 a 100 mil reais para ter uma loja virtual personalizada, que funcione. Né? Quando a gente pensa numa plataforma fechada, toda a customização é sempre mais complicada, depende da política daquela empresa. Eliette, como é que o Magento surgiu na sua vida para nunca mais sair? Então, no começo a gente optou por pegar uma loja pronta do UOL, que era mais fácil, eu estava ali, a gente estava toda empolgada, não, vamos começar com isso. E a gente foi usando o UOL durante um ano inteiro, e a gente viu que não dava mais, porque era engessado, não tinha suporte, sabe? A da Lu saiu 2 meses, o meu foi 3 dias que ficou fora do ar, eu fiquei um dia inteiro na porta do UOL esperando alguém me atender. Se ninguém me atendesse, eu não vou sair daqui. E daí eu falei, não, agora a gente precisa trocar. Mas a gente viu que a loja do UOL era uma loja Magento, né? E a gente gostou muito. A gente, depois de um ano, você já estava acostumada, né? Imagine aquilo ali com muito mais recursos. É isso que a gente quer. E a gente começou a procurar alguém que fosse desenvolver uma loja para a gente. Infelizmente, daí a gente caiu na mão de algumas pessoas que não conheciam o Magento, prometeram desenvolver a loja para a gente, mas eles eram programadores.
Era outra coisa, eles não sabiam de Magento. Hoje eu afirmo, eles não sabiam de Magento. Eles achavam que um programador qualquer conseguiria desenvolver a loja. E não, depois de um tempo eu falei, não, vocês não sabem, chega. Agora eu vou procurar quem saiba, do mesmo jeito que a Lu, que a Ana fez. Do mesmo jeito que a Ana foi procurar os grandes, eu também. Eu falei, vou ver quem é especializado em Magento, que está aí os melhores, né? Só que eles não desenvolvem nada para o microempresário, né? Tudo para eles tem que ser assim, tem que ser para o grande. Eles só querem fazer para o grande, né? Então os orçamentos eram absurdos, grandes, E o que eu tinha? Eu já tinha a loja, eu precisava do suporte, porque você precisa de um suporte. A sua loja sai do ar, você não sabe fazer, você sabe o básico do Magento. E eu cheguei até a fechar contrato, assinar o contrato, e a empresa, de nome, e não me devolveu o contrato assinado, e eu questionei o porquê, eles falaram que por aquele preço não dava para trabalhar, né? Pelo visto, você deu realmente sorte, né? Bastante. Até te encontrar, André. Não, pronto, deu. Não, brincadeira. Então, mas daí tudo bem, a gente vai superando, sabe? E eu sou uma entusiasta, Magento mesmo, eu adoro, já devorei o seu livro umas 2 vezes. E hoje, graças a Deus, há 1 ano eu tenho um suporte digno, entendeu? Por um preço justo e competente, né? E você, como a Ana disse, você fala com a pessoa existe, não é seu gerente de conta que vai te responder seu e-mail de alguma coisa que está dando um pau daqui 4 dias e vai falar que vai demorar mais 1 mês para conseguir resolver aquilo e que pode custar não sei quantas horas, né? É ridículo isso, sabe? Nós somos microempresa. Você não pode estar pagando um suporte por hora e para alguém que realmente não conhece, porque tem muita gente, André, o que eu senti assim, tem muita empresa desenvolvedora de Magento, que assim, os proprietários conhecem, tem cursos de Magento, tudo, só que os funcionários nem todos conhecem tudo. E eles fazem contratos com a gente e passam para os funcionários. Sabe? Esse é o seu gerente da sua conta. E essa pessoa não sabe realmente, né? Hoje eu tenho uma pessoa que realmente sabe, entende, e entende o lado da gente também. Então, até talvez para ficar um pouco mais claro, para não parecer, depois para quem estiver assistindo, pensar que, não, empresa grande é ruim. Não, só quero confirmar, não é isso. Não, né? não Acho que a impressão é a abordagem. Eu acho que assim... De vocês terem que passar por um monte de pessoas que não foi entendem o problema de dizer. vocês. É porque, normalmente, assim, eu vou falar com o seu comercial, eu vou falar com o seu... Quem é a pessoa responsável pelo seu marketing? Gente, tudo é a gente. Então... Para financeiro, diz que Para marketing, é a mesma diz que voz que vai te responder. Então, quando você, do outro lado, também tem... Não que todo mundo tenha que fazer... Você, então, só possa trabalhar com pessoas, né, com estruturas enxutas. Mas, no meu caso, facilitou saber que tudo, para o bem e para o mal, era com aquela pessoa que eu ia lidar. Né? Então, eu não ia ficar sendo jogada de setor em setor. E aí, nessa, o que foi importante para vocês foi ter um suporte. Né? Demorou para vocês encontrarem. Mas a hora que encontrou, justamente porque uma loja saiu do ar, não dá para ficar... Olha... Imagina assim, 2 horas fora do ar já tem gente se descabelando por conta disso. Né? Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar de um assunto mais leve, assim. Uma pessoa que a gente gosta muito. Cliente. A razão de ser das nossas empresas. Como é que vocês veem o cliente online? Aquele cara que entra na loja de vocês, navega, coloca os produtos no carrinho, faz o pedido. Como é que vocês veem o comportamento
desses clientes, e acho que a grande pergunta é, o brasileiro, na opinião de vocês, está preparado para comprar online? E onde ele não está, o que vocês têm feito para resolver esse problema? Quando os clientes não conseguem comprar na loja de vocês, e eu sei que tem cliente que não consegue, como é que vocês resolvem esse problema? Pode começar. Acho que meu caso é mais específico, né? A minha concorrência é muito grande. Eu tenho grandes marcas aí que vendem a mesma coisa, não, o mesmo segmento de produtos. Então, eu tenho que me diferenciar de alguma forma, porque eu sou pequena. Então, a gente faz isso pelo atendimento. E esse é o feedback que a gente tem do cliente, né? Que gosta de comprar lá pelo atendimento, pelo a pronta resposta, né? E assim, a gente usa muito o chat online. Elas entram, elas perguntam, então elas olham o produto, olham o sapato, elas ligam. Ai, mas esse sapato, ai, meu pé é assim, será que serve? Então, você tem um contato mais direto com o cliente. E eu vejo assim, hoje, nesse momento, a Moiras está mais direcionada para mulheres mais maduras, tá? Que tenham uma dificuldade de comprar online. Uma das dificuldades que eu vejo é o tablet. Todo mundo tem tablet hoje em dia, mas o tablet não funciona direito. Uma que você apertou, a página já sai, né? Então, elas acabam não conseguindo finalizar a compra, e daí volta, daí elas ligam para perguntar. E a gente tem que acompanhar passo a passo o cliente, sabe? A gente dá essa assessoria, na maioria das vezes, e esse é o diferencial de uma loja pequena. Pergunta, Eliette. Você, no que você tem visto lá na Moiras, o tablet não funciona em si, na questão de usabilidade, porque o tablet é todo por toque, né? Então, é diferente de quem acostumou a usar um mouse, que é bem preciso. Então, você vê um problema do tablet em si, das pessoas não estarem acostumadas com o touch, das lojas que não, do layout que não está pronto para o tablet, ou das próprias pessoas que ainda não estão prontas para comprar online, talvez. De não entenderem muito bem quais são os passos. Não, eu tá? Porque aí são três problemas diferentes, por isso que eu gostaria de te ouvir. Eu acho que é assim. Primeiro é o tablet, que é por touch, e se você tocar errado, sai a página. E o segundo é as pessoas não estarem acostumadas ainda. Então, às vezes, eu tenho muitas clientes que, como falei, já são mais maduras, assim, e daí elas entram, põem o produto no carrinho, daí elas ligam, elas compram por telefone. Elas preferem passar o número do cartão no telefone do que colocar no computador. Eu acho que eu já ouvi isso hoje. E eu fico assim, não, mas a gente não faz venda por telefone. Ai, mas faz para mim, vai, eu estou querendo tanto. Então, eu acho que tudo depende. Eu acho que tudo depende muito, né? Depende da idade do seu cliente. Né? Eu acho que é bem segmentado isso, André, de falar que ele está pronto para comprar. Tem uma faixa etária que está super pronta. Né? Você tem uma faixa etária, no meu segmento, até uns 35 anos, elas compram, é certeiro. Elas entram, vai lá, põe no carrinho, compra, paga, você entrega, serve, não tem troca, não tem devolução, nada. Mesmo no tablet. Não, no tablet, no celular. Na Artistas do Mundo, a gente tem dois segmentos muito distintos. Normalmente, quem pinta são senhoras, que fazem, né, assim, principalmente o segmento do artesanato. Então, são pessoas com um desejo de... Igual você perguntou, elas estão prontas para comprar? Elas estão prontas para gastar. Elas querem muito o produto, elas têm o desejo de adquirir o produto, agora elas têm a dificuldade com a tecnologia.
E aí, só para complementar, elas já sabem usar a internet, já tem Sim, um todas têm básico ali. Facebook, curtem tudo que você coloca, mas nem todas dão conta do universo ali do comércio eletrônico. Então, elas precisam de uma assessoria. E do mesmo jeito que quando eu fui comprar minha loja virtual, eu não quis passar por um monte de vou estar te encaminhando, essas pessoas também não querem. Então, quando elas encontram uma loja que as atende de maneira personalizada, elas fidelizam. É mais fácil você fidelizar esse cliente do que o meu outro público, que são jovens que consomem produto para desenho. Então, eu vendo muito material para desenho. Então, para quem faz mangá, para quem faz história em quadrinhos, para quem faz caricatura. E aí é uma molecada mais antenada. E aí esse é o cara que vem lá já do buscador de preço, é outro público. E esse público você fideliza assim, porque você vai entregar direitinho, porque você também vai fazer um corpo a corpo com ele, mas o público que tem a dificuldade com a internet, e é como se você pegasse na mão para atravessar a rua, aquele você ganha. Até antes de chegar em Kinalu, no caso, aí vocês explicam para essas pessoas, para o público mais maduro, como comprar. Mas nem assim. Aí a pergunta que vem e aí depois eles conseguem comprar por conta própria? Não, eu tenho ou cliente que nunca consegue, que sempre dá pau no mesmo lugar. E aí, uma dica, eu tenho na loja uma maquininha que passa cartão como se fosse um televendas. Tem, porque daí você pega os dados por telefone e para o sofrimento. Você faz a cobrança ali e acabou. Né? Então, não tem que... Não prolonga. Como é que vocês vão lidar com isso? Aí, pensando na questão do custo. Vou olhar no lado da planilha financeira. Porque uma pessoa que faz uma compra na loja virtual, sem depender da ajuda de vocês, vai consumir X recursos. Uma pessoa que precisa da mão de vocês para atravessar a rua, vai precisar de alguém no atendimento online, vai precisar de alguém atendendo telefone, portanto, vai começar a impactar no custo. Mas o ticket dela é maior. Porque você tem a experiência... Falem mais sobre isso. Você tem a experiência de interação. E aí, tudo aquilo que a gente falou aqui o dia todo, de ferramenta, de você buscar o perfil, olha, que eu vi na outra sala, se comprou a mochila, ofereça a barraca, se comprou a barraca, ofereça o tênis. Isso você tem ali, na tua frente, por telefone, ou no chat, ou por e-mail, seja a forma como esse cliente chegou. Então, o ticket desse cliente é maior. Então, ele vai compensar todo esse seu esforço. Lu, em relação a essa questão do cliente estar preparado para comprar online, como é que tu vê? As minhas clientes, elas já são mais jovens, né? São mães que estão tendo bebê agora, dificilmente vem uma avó comprar, às vezes vem uma avó comprar, mas também já são mais antenadas. Mas a minha cliente sou eu há algum tempo. Então, eu consigo entender bem tudo que ela precisa, tudo que ela procura, e consigo fazer esse atendimento. E muitas vezes elas também precisam desse suporte, que é o que fideliza e que é o que faz ou ela voltar para ela ou para as amigas, para a família que também está tendo bebê, ou que faz ela indicar para as outras pessoas, porque o diferencial é o atendimento. Então, às vezes, não é nem o online, às vezes é Skype mesmo, liga, não estou conseguindo usar, vai lá no Skype, ajuda, manda um vídeo, faz alguma coisa diferente com essa cliente. Mas o meu índice de carrinho abandonado é muito pequeno, porque a hora que elas entram na loja, elas já entram para fechar, para comprar, já sabem o que querem, já é definitivo. Então, não... Você tem um blog? Estou errado? Tem um blog que explica... Blog também, que explica o que é o produto, que, além de falar do produto, fala dos benefícios para a mãe, para o bebê, e fala de todo o universo materno. Como o blog ajuda a tua loja? Ajuda, não ajuda? Ajuda. Qual é a importância dele? Todos os artigos que eu posto, eles têm relação com o produto, com o sling. Quem não conhece sling é aquele pano de amarrar o bebê no corpo. Então, todos os artigos que a gente posta,
eles são relacionados com o sling. Então, é um artigo sobre amamentação, que no final ele diz o quanto é importante a mãe estar perto do bebê, é um artigo sobre o colo e diz o quanto é importante o bebê receber o colo, então, quanto é importante a mãe ter um sling para colocar o bebê. Então, esses artigos eles são muito replicados. E isso faz com que as pessoas acabem, quem não conhece, acabe conhecendo o sling e acabe se convencendo de que é importante, que vai mudar a vida dela usar o sling. Já faz um preparo antes, a pessoa acaba entendendo o que é o produto, como usar, antes de chegar na loja. A maioria das clientes, elas vêm comprar, assim, elas já ouviram falar, sabem dos benefícios, mas elas compram porque o bebê nasceu e elas precisam fazer uma comida, tomar um banho, querem sentar, não aguentam mais carregar o bebê no colo, então elas vêm no desespero e aí não interessa nada, elas querem e não importa nada. A questão da fidelização também é muito importante, porque na hora que elas vão pesquisar o quê? Sling, tá? Gente, onde é que vocês compram? Os grupos do Facebook são, assim, o meu maior ponto de venda. Onde vocês compraram sling? Comprei da Lu, porque a Lu ensina. Durante muito tempo, eu fazia atendimento domiciliar, então a mãe ganhava o bebê, eu ia na casa e ensinava a usar. Agora eu não faço mais isso, mas esse passo de 2 anos atendendo em casa foi o boom da empresa. Então, hoje em dia, as mães elas indicam porque eu ensino a usar. Hoje eu ensino no ponto físico. Você fez, então, quase um trabalho de evangelização, de catequização, porta a porta. Foi porta a porta. Indo ensinar como usar o seu produto. Que hoje já comprou 8 slings, comprou 2 para ela, e o resto tudo para dar de presente, porque elas falam é o melhor presente que uma mãe pode ganhar. É o sling. E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando, dizendo, olha, é tão importante quanto ter um carrinho é ter um sling. Você tem que ter. E elas vão comprando essa ideia. Então, hoje, em Curitiba, eu não faço venda mais pelo site. O pessoal de Curitiba vem direto me procurar. Eu vendo para todas as outras cidades, mas em Curitiba elas vêm direto comigo. Essa até era uma pergunta. Como é que vocês veem a distribuição de vendas pelo Brasil? Porque, por exemplo, você está bem localizada em Curitiba, e uma boa parte do teu público, por esse atendimento domiciliar, é lá. A Ana está em Campinas, tem bastante gente na região, e a questão da distribuidora é B2B, né? Vai vender para outras lojas. A Eliette está em São José, não tem loja física. Como é que vocês estão vendo a distribuição das vendas de vocês pelo Brasil? Vocês ainda têm muita venda aí em São Paulo, ou você, no caso, não sei como é que é a tua distribuição, mas muita venda local, por ser, até eu ouvi em outra palestra, a questão de comprar da mesma cidade ou do mesmo estado, de ter o telefone código 11, código 21, código 31, para identificar. Vocês conseguem vender razoavelmente bem distribuído pelo Brasil, ou o foco ainda acaba sendo o local de origem de vocês? Não, eu vendo bem para todo o Brasil. Vendo bastante pelo site mesmo para todo o Brasil. Identificada como uma empresa de Curitiba. Exatamente. Não é uma empresa de São Paulo? Não. Como uma empresa de Curitiba, o telefone 41, vendo bem para todo o Brasil. Mas é porque também existe todo o trabalho da marca ser conhecida como uma das melhores em carregadores de bebê. Aí as pessoas querem... Carregadores de bebê para carregar, não para dar energia para ele ficar chorando a noite inteira. Coloca na tomada, ele fica chorando a noite inteira depois. Não, é para acalmar mesmo. Eu também vendo para todo o Brasil, atendo clientes assim de lugares do interior mesmo do Brasil, mando maletas de desenho, de pintura para o interior da Amazônia, interior do Nordeste, interior de São Paulo todo. Eu vendo para todos os estados. Não tem, lógico, a maior concentração fica aqui sul-sudeste, né? Pelo nosso perfil mesmo, né, geográfico e social, mas vendo para todo o Brasil. A gente também vende para todo o Brasil, né? No começo eu até falava assim, a gente faz até um trabalho social, porque onde já se viu a pessoa mora aqui, olha onde que ela mora, e a gente está levando o sapato do desejo dela até esse lugar, ela vai receber, ela jamais ia comprar o sapato que ela queria, né, que ela desejava.
Mas o foco mais é sul e sudeste mesmo. E aí, aproveitando o gancho, sem falar mal da empresa oficial de Correios e Telégrafos, como é a logística de vocês? Como é que vocês distribuem os produtos? Quais são as dificuldades? Vocês fazem uso de transportadoras ou mandam tudo pelo correio? Sem falar mal da empresa de Correios e Telégrafos. A gente utiliza o correio. Só o correio, por enquanto. A gente só tem o correio, Só André. tem o correio, não tem outra. Eu uso transportadora para pedidos de atacado, mas varejo, pedido pequeno, a gente não tem outra opção no Brasil. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm visto na distribuição dos produtos? Atraso do correio, a Atraso, falta de extravio. responsabilidade. Então, assim, some a mercadoria, aí você abre o chamado, você já sabe quais são os pontos que vão dar problema. Então, a gente cria já... como eu estou há 8 anos, eu já sei aonde vai extraviar, eu já sei aonde vai atrasar. Né? Não vou ficar citando aqui, mas assim, a gente sabe que naquele lugar, daquela cidade, tem um centro de distribuição numa capital brasileira, né, que lá chega e fica. Depois nós precisamos montar a lista negra e divulgar. E aí, assim, véspera de Natal, ano passado, a gente teve muito problema, porque o cliente não entende. Não entende. Essa era outra pergunta. Como é que o cliente vê isso? Como é que vocês lidam com ele na entende. hora que Olha, some eu não o produto? comprei dos Correios, eu comprei de vocês e eu quero uma solução de vocês. Eu não vou ficar esperando uma solução dos Correios. E a minha política manda outro, porque assim, como você é honesto com o cliente, eu nunca tive caso assim do cliente ficar com 2 produtos. Todos devolvem. Porque assim, a gente é muito honesto e quem lida com esse cliente sou eu. Olha, eu sou a dona da empresa, a gente é uma empresa pequena, mas eu estou te mandando, eu estou entendendo que é um presente de Natal para o teu filho. Então, eu estou colocando amanhã, novamente, no Sedex. Vamos combinar o seguinte? A hora que chegar na tua casa, o outro, você me manda de volta. Ninguém fica com 2. Nessa mesma linha, meios de pagamento. Como é que vocês estão vendo assim, a oferta de meios de pagamento, as possibilidades que vocês têm? Como é que está funcionando isso e como é que vocês estão vendo fraude? A maioria das minhas vendas, elas são por cartão de crédito mesmo, muitas vezes parcelado. Facilitador ou tem conexão direta com alguma operadora? Não, facilitador. Facilitador, ok. E maioria por cartão de crédito, nunca tive fraude, nenhuma. Nunca tive problema, sim. Mas a maioria por cartão de crédito e, em segundo lugar, boleto. Mesma coisa vocês? Como é que vocês veem essa questão de boleto? É fácil trabalhar? Assim, tem muito problema de gente que compra e não paga e fica o estoque preso ali. Como é que vocês lidam com isso? Agora, a Moiras, a gente está fazendo assim, a gente está avisando o cliente, olha, você está vencendo hoje o seu boleto, para ver se ele lembra de pagar o boleto. Mas elas fazem para o boleto e esquecem de pagar. Então, o que pode ser uma vantagem para você, que o dinheiro vai entrar direto na sua conta, de repente não é, né? No cartão é mais rápido, né? Mais instantâneo. Até pegando um gancho, eu lembrei de uma história agora. Tinha uma loja que eu dava consultoria e quando a pessoa comprava por boleto, ela ficava imaginando que o boleto ia chegar pelo correio. Alguma forma assim, do tipo, comprei, escolhi o boleto e ficava não sabia que o boleto podia ser impresso ou chegava por e-mail. Faz uns 2 ou 3 anos. Vocês nunca viram nada disso, né? Ninguém ligar e dizer, olha, estou esperando o boleto. Já. Eu já tive cliente que perguntou o que eu faço com o boleto. Tem que pagar, será? Não, vai ficar de presente, é uma nota fiscal. Imprime o boleto, vai ao banco e a senhora paga. Dando outra virada aqui. Redes sociais. Vocês 3 têm páginas, têm fanpages e com bastante gente. Como vocês cuidam dos fãs de vocês? 3 perguntas, então. Como vocês cuidam dos fãs de vocês? Como é que vocês veem o relacionamento com eles? E aí uma pergunta um pouco mais a fundo. A qualidade desse cliente. O cliente de Facebook, de Instagram, ele está pronto para comprar?
Ou é muito mais um cliente de relacionamento mesmo, que você está cultivando para um futuro? Tá, eu faço até essa pergunta para fazer uma comparação depois com o Google AdWords, que teoricamente é um negócio mais de final de funil. Então, a primeira grande pergunta aqui é: como é o relacionamento de vocês com os fãs no Facebook? Eu vejo no Face que eles são mais curiosos, assim, eles querem conhecer, querem perguntar, e depois é que eles vão pesquisar e procurar questão de preço, qualidade, etc. Eles querem mais conhecer mesmo o produto. Você posta regularmente na fanpage? Que tipo de material você posta? Um gatinho dizendo boa noite, mamãe. Não. A gente procura imagens que... Eu tenho muitas fotos, meu marido é fotógrafo. E a gente coloca muitas fotos do produto, com texto, com artigo, chamando para promoção, chamando para qualquer ação da empresa. Tenho patrocinado bastante posts, porque hoje o alcance orgânico é ridículo, então tem que patrocinar para poder ter um alcance. Mas o cliente do Facebook ele ainda é muito curioso, ele quer conhecer, ele quer ver, e muitas vezes ele quer comprar por ali. Então, se ele se interessou, ele quer comprar ali pela mensagem inbox mesmo. Como é que a gente resolve? Posso fazer depósito, te mando comprovante. E assim manda os dados do cartão de crédito. E assim a gente resolve, mas é para não perder a venda mesmo. Vai ali e responde, é aquilo. Quando não estou na contabilidade, eu estou ali fazendo o serviço de mídia social e depois postando e depois resolvendo outras. Já aproveitando um gancho, são vocês mesmas que fazem as postagens ou vocês têm uma agência contratada para fazer isso? Não. Como não? Vai, Eliette. Porque a gente não tem condição de pagar uma agência. A gente paga o contador, o programador. Não digam, nós temos um evento que tem agências de SEO, agências de mídia aqui. Elas não são voltadas para o pequeno empresário, sabe? Um pequeno empreendedor. Hoje eu tenho uma pessoa, tenho uma funcionária, que ela é web designer, e ela ajuda nessa parte, porque a gente precisa, ainda mais de moda, a gente tem que postar todos os dias, Facebook, Instagram. Talvez até várias vezes ao dia. Assim, eu tenho uma funcionária que eu consigo suprir isso daí, porque eu já tentei contratar uma agência, mas não consegui. O que acontece? Pelo menos as agências que eu procurei, né? Além deles cobrarem o que eles acham justo para eles, né? Você tem que fazer um planejamento muito grande. E a pequena empresa, você não tem um estoque tão grande. Então, eu vou planejar, olha, daqui a um mês você vai postar esse sapato aqui, ó, nessa promoção. Daqui a um mês acabou o sapato. Então, como é que fica todo esse planejamento de um mês? Não tem condições de vocês se planejarem em tempo de passar para que a agência faça. Porque eles precisa ser uma coisa mais um prazo, imediata. Tem que ser alguma coisa muito mais imediata, né? Choveu, olha, choveu hoje. Muda aí o post, sabe? Qualquer coisa assim. Vamos vender guarda-chuva. Tem que ser muito, muito prático, né? Tem que ser muito rápido. Eu acho que a internet é rápida, né? Na internet você tem que estar muito ligado o tempo todo. O que está acontecendo, o momento que está acontecendo, o que está acontecendo no momento, né? Agora, quanto ao Facebook, eu acho que é muito mais de relacionamento do que realmente de compra, né? Não se deve esperar venda. Não se deve esperar. Pode acontecer. Acho que é essa linha. Mas ele traz público para o site. Eu tenho, assim, você posta, eu posto e corro lá para ver. Assim, Quando Analytics começa a ver o real time. Exatamente. E pipoca do Brasil todo, sabe? Então, assim, aumenta o tráfego, né, de usuários, de pessoas que talvez não te conhecessem. Eu vejo de maneira muito positiva, né? Eu acho que ter uma página, né, no Facebook ajudou, principalmente essa parte nova que é mais recente na empresa, que é a parte de desenho, porque, como eu disse, desde o início eu trazia material de pintura. Agora, desenho é uma coisa de 2, 3 anos para cá. E foi através de postagens e tudo que isso foi disseminado. Até me perdi aqui. Sempre tem que acontecer isso. Eu nunca consigo fazer uma palestra sem me perder no meio, nem sendo o Jô Soares aqui. Google AdWords.
Vocês fazem links patrocinados? Como é que vocês... Não, Eliette. Eu já fiz. Já fiz. Meu Deus. Tomara que ninguém do Google esteja vendo esse vídeo, ninguém do Google Ou esteja que aqui. veja e repense. Quais foram os problemas que vocês encontraram para desistir de fazer AdWords? Links patrocinados, Google AdWords, assim Não por diante. convertia a venda. E não é simples de fazer. Então, como a gente faz tudo, não é uma coisa que eu vou entrar lá e 40 minutos depois eu estou com o meu anúncio feito. É uma coisa que precisa de horas e horas e horas. 2 horas no telefone com o cara do com o cara Google do te Google, ensinando. e a gente não tem esse tempo. Então, ou é uma coisa muito intuitiva e fácil, que qualquer um senta lá e faz, como é o Facebook. E é isso que eu ia perguntar. O Ou a Facebook gente não é mais simples. E acho que talvez os valores também, né? Porque no AdWords, sim, com vocês lidam com valores de cliques muito maiores. É isso? É essa... Tá. Eu disse que ia abrir para perguntas e no final acabei me empolgando aqui. Não, então, Harding. Eu ia abrir para perguntas, só que eu acabei me empolgando e nós estamos com o tempo já no final e a Lu tem um voo para pegar daqui a pouco. Eu acho que a Azul não vai esperar, não vai cancelar o voo. Mas a gente vai fazer assim, eu vou passar para as considerações finais e quem quiser conversar depois, menos a Lu, que deve ter uns 10 minutinhos, ela tem, antes de pegar o táxi voando para o aeroporto. Então, nós não vamos ter tempo. E aí, quem quiser fazer pergunta depois, pode conversar com vocês, depois que a gente terminar. Então, o que eu quero ver com vocês é, nesses 5, 10, 2, 3 anos que vocês têm de trajetória em lojas virtuais, qual foi o maior acerto que vocês tiveram e qual foi o maior erro? Qual é a maior lição, assim, em termos positivos e a maior lição em termos negativos que vocês podem passar para o público que vai assistir o vídeo depois? Assim, se tiver que dar um alerta de uma coisa que tem que prestar muita atenção e um alerta de uma coisa que foi muito legal para vocês, o que vocês podem falar? E essa pergunta não tinha combinado, é claro, tem que ser no final, tem que ter uma pergunta surpresa, senão não tem graça. Eu aprendi que eu tenho que todo santo dia olhar lá a página da loja para ver se saiu venda, se não saiu venda. Já fiquei sem receber e-mail e daí não postava o pedido, aquele rolo todo. Então, todo santo dia eu tenho que entrar na loja para ver se saiu venda, se não saiu venda, confirmar lá no PagSeguro os pagamentos. Já mandei pedido que não foi pago porque entrou no site a venda, não confirmou o pagamento, enfim. E olhar todo dia. Isso foi a maior lição que eu tive. Ana. Momento da verdade. Eu acho que o maior acerto que eu tive foi oferecer produtos que grandes redes não oferecem, grandes lojas não oferecem. Então, eu acho que, para quem é pequeno, trabalhar no nicho é muito bacana. E dificuldade, eu acho que é todo dia. Eu acho que é a gente não ter know-how para poder contratar corretamente. Então, a gente vai muito na tentativa e no erro. Porque, assim, como eu disse, a gente não entende nada de programação. Então, e cada pessoa que você consulta vai dizer que aquilo que ele faz é o melhor. Então, até você achar o caminho, você vai errando e acertando. Então, assim, eu sempre acreditei muito no meu produto, na minha ideia e tudo mais, mas eu tive muita dificuldade aí nesse caminho para estruturar o negócio. Eu acho que a dificuldade foi a mesma da Ana, é você achar gente realmente competente, né, que te retorne o que você está procurando. E no nosso caso aqui, eu acho que é um suporte realmente, né, para a nossa loja. O acerto, assim, fora do o foco nosso, eu acho que a plataforma Magento, eu acho que foi um acerto, porque a gente gosta bastante de trabalhar com ela. Então, de um modo, resumindo aqui, prestar atenção todo dia. Porque cada dia pode dar alguma coisa errada que tem que ser resolvida rapidamente. Saber contratar, não apenas o suporte, as pessoas externas, mas também os colaboradores que vão trabalhar com vocês. Saber encontrar diferenciais, né? Já que vocês são pequenas, e pequenos têm que focar, têm que
buscar um diferencial que os outros não tenham e pelos quais vocês possam ser reconhecidos. E tentativa e erro. Né? Acho que espero que vocês concordem comigo, ser empreendedor é tentativa e erro todo dia, dia após dia, sem medo de errar. Talvez acho que a gente aprenda, falando também como empreendedor, acho que a gente aprende mais no erro do que no acerto. E eu gostei do que vocês falaram lá no começo, vai dar certo. Talvez não dê certo da forma como a gente acreditava, o mundo vai dando voltas. Talvez não dê certo na hora em que a gente planejou, mas vai dar certo. É isso? Concordam com esse fechamento? Tem desespero. Às vezes, olha, Eliette, às vezes não tem jeito, às vezes dá o desespero. O que eu vou fazer para solucionar isso? Tipo, a loja está 2 meses fora do ar, não tem como não desesperar. Mas eu acho que a ideia é justamente essa. Lu, Ana, Eliette. Assim, eu só tenho a agradecer de novo a vocês, desde a primeira vez que eu falei com vocês, de agradecer a presença, de ter aceitado o convite, para estar falando para essas pessoas aqui, para estar gravando esse vídeo que, se Deus permitir, vai ajudar muita gente, muitas outras empreendedoras como vocês, muitos outros empreendedores, pequenos empresários que são as pessoas que movem esse país. Né? De ter essa cultura de fazer pequeno pode ser grande, mas se não for grande também, o grande não é a medida de quantos funcionários vocês vão ter. Você pode fazer bem feito sendo pequeno. Não é os grandes funcionários, mas o quanto vocês vão fazer bem feito e o quanto vocês vão contribuir para a comunidade de vocês. Então, desculpa por não ter conseguido abrir para as perguntas, mas elas ficam à disposição para conversar com vocês. Que a gente possa fazer a diferença, espero que com o Magento, se não for com o Magento, com tantas outras plataformas por aí. Agradeço novamente o Carlos, não está aqui agora, deve estar na outra sala, pelo espaço e a presença de vocês. Eu quero encerrar com uma salva de palmas para essas nossas empreendedoras. Se Deus quiser, nos vemos no Meet Magento 2016. Muito obrigado, muito obrigado.